Meu nome é Júlia Lacerda e tenho 32 anos. Hoje, observei os rostos dos meus pais ficarem pálidos enquanto estavam em minha sala de diretoria, olhando para os prêmios na minha parede. Os mesmos pais que riram quando pedi ajuda com o dever de casa, que zombaram dos meus sonhos de faculdade, dizendo: "Você nunca vai conseguir sem a gente." Por anos, o ridículo deles foi a minha sombra. Mas agora, enquanto eles gaguejavam desculpas, percebi que eu havia construído algo pelo qual eles não podiam levar o crédito: a minha vida. Antes de compartilhar minha história, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e se inscreva se você já teve que provar que alguém estava errado. Crescendo nos subúrbios elegantes de São Paulo, minha infância parecia perfeita por fora. Nosso sobrado de 2 andares com seu gramado bem cuidado e o sedã de luxo do meu pai na garagem projetavam a imagem que meus pais trabalhavam incansavelmente para manter. Meu pai, Tomás Lacerda, construiu sua reputação como um advogado corporativo implacável, enquanto minha mãe, Diana, gerenciava as operações administrativas no Hospital Sírio-Libanês. Eles eram profissionais respeitados, sempre competindo com colegas por promoções e com vizinhos por símbolos de status. Eu era a única filha deles, a Júlia, um nome que minha mãe escolheu porque dizia que transmitia doçura e força. Mas desde as minhas primeiras lembranças, eu nunca me encaixei no molde que eles haviam projetado. Onde eles eram analíticos e práticos, eu era criativa e sensível. Eles processavam o mundo através da lógica e da competição. Eu ouvia através da emoção e da conexão. Essa diferença fundamental tornou-se a raiz de anos de mal-entendidos e dor. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi na 2ª série. Minha turma tinha começado a aprender a tabuada de multiplicação e, enquanto outras crianças pareciam entender o conceito rapidamente, eu tinha dificuldade. Uma noite, juntei minha coragem e me aproximei do meu pai em seu escritório em casa, segurando meu caderno de matemática. "Pai, você pode me ajudar com a multiplicação?" "Eu não entendo", pedi com a voz baixa. Ele ergueu os olhos de seus documentos legais, a irritação brilhando em seu rosto, antes de se transformar em algo pior: divertimento. Ele riu, não a risada calorosa de um pai se divertindo com sua filha, mas a risada fria e desdenhosa que se tornaria minha herança mais consistente. "Se você não consegue entender uma simples multiplicação, Júlia, nunca vai sobreviver no mundo real", disse ele, voltando-se para seus papéis. "Descubra sozinha." Minha mãe, parada na porta com uma xícara de café para meu pai, concordou com a cabeça. "Seu pai está certo, Júlia. Você precisa descobrir as coisas sozinha. Independência é importante." Eu me retirei para o meu quarto, confusa e magoada. Aos 8 anos, eu não conseguia entender a diferença entre independência e abandono. Naquela noite, fiquei acordada até meia-noite, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto, enquanto eu repetia a tabuada várias vezes, apavorada de decepcioná-los novamente. Este se tornou meu primeiro mecanismo de defesa: esconder a dificuldade, fingir que entendia, resolver tudo sozinha, não importava o custo. Aprendi rapidamente que, aos olhos dos meus pais, precisar de ajuda era uma falha de caráter. A autossuficiência não era apenas encorajada, era exigida, e a falha em alcançá-la resultava em zombaria e decepção. Os raros momentos de conexão com meus pais só aconteciam quando eu tinha sucesso sem a ajuda deles. Quando eu tinha 10 anos, criei um projeto para a Feira de Ciências sobre ecossistemas que ganhou o primeiro lugar. Enquanto voltávamos para casa da cerimônia de premiação, meu pai olhou para mim pelo espelho retrovisor. "Viu? Você não precisa de ajuda quando realmente tenta", disse ele. Suas palavras, enquadradas como um elogio, mas soando como uma acusação de preguiça anterior. Minha mãe esticou o braço para trás para dar um tapinha no meu joelho. "Nós sempre soubemos que você conseguiria se dedicasse de verdade." O elogio indireto deles reforçava o ciclo tóxico: tenha sucesso sozinha ou seja ridicularizada por pedir. Cada interação cimentava minha crença de que eu era fundamentalmente falha por precisar de orientação, que minha inclinação natural para buscar conexão e ajuda era uma fraqueza que eu precisava superar. No meu aniversário de 11 anos, meus pais me deram uma escrivaninha para o meu quarto.
posicionando-a de frente para a parede para minimizar distrações, explicou meu pai. Ela se tornou uma ilha solitária, onde eu aprendi tudo sozinha, de álgebra à geografia mundial, determinada a evitar o ridículo deles. Minha mãe ocasionalmente verificava meu dever de casa completo, não para oferecer ajuda, mas para verificar se eu o tinha feito corretamente. Quando eu cometia erros, ela suspirava e dizia: Júlia, outras crianças da sua idade não precisam de tanta supervisão, Spatites. Quando terminei o ensino fundamental, eu havia construído um sistema elaborado para parecer autossuficiente. Eu pesquisava os tópicos antes de serem ensinados na aula para nunca ser pega sem saber uma resposta. Eu chegava cedo na escola para fazer perguntas aos professores, para que meus pais não me vissem com dificuldades. Eu passava os recreios na biblioteca, em vez de brincar, tentando ficar à frente das expectativas. O preço dessa fachada foi a minha própria infância. Enquanto outras crianças construíam amizades e exploravam seus interesses, eu estava construindo muros de proteção contra a próxima zombaria em potencial. Tornei-me hipervigilante, sempre antecipando críticas, sempre preparando defesas. À noite, às vezes eu sussurrava perguntas para o meu travesseiro, imaginando como seria ter pais que respondessem com paciência em vez de escárnio. No verão, antes do Ensino Fundamental 2, meus pais organizaram um churrasco de vizinhança. Enquanto os adultos se reuniam em nossa varanda bebendo vinho, ouvi meu pai conversando com nosso vizinho, um professor da FAAP. A chave para criar um filho de sucesso é ensiná-lo desde cedo que o mundo não vai pegar na sua mão, disse meu pai com autoridade. A Júlia aprendeu que pedir ajuda é o último recurso, não a primeira opção. Ela está melhor por isso. Enquanto eu passava por eles com uma bandeja de salgadinhos, meu vizinho sorriu para mim gentilmente. Seus pais têm muito orgulho de como você é independente, Júlia. Eu sorri de volta, a filha perfeita, enquanto por dentro eu gritava uma verdade que ninguém podia ouvir. Eu não era independente. Eu estava abandonada à vista de todos, me afogando enquanto todos elogiavam minha técnica de natação. O ensino fundamental 2 chegou com um tsunami de novos desafios. De repente, eu estava navegando por mudanças de salas, hierarquias sociais complexas e matérias cada vez mais difíceis. Para a maioria das crianças, essa transição vinha com um aumento da orientação dos pais. Para mim, trouxe expectativas ainda maiores de autossuficiência e formas mais criativas de zombaria quando eu falhava em atendê-las. Na 7ª série, a álgebra introduziu conceitos abstratos que meu pensamento concreto lutava para compreender. Depois de tirar uma nota vermelha na minha primeira prova, passei horas tentando entender a matéria antes de, relutantemente, me aproximar do meu pai em seu escritório uma noite. Pai, estou com problemas em álgebra. Você poderia olhar este problema comigo? Pedi, equilibrando meu livro e caderno cuidadosamente em meus braços. Ele girou em sua cadeira de couro, parecendo irritado com a interrupção. Descubra sozinha ou reprove, Júlia. Essas são suas opções. Quando não saí imediatamente, ele continuou. O que você acha que vai acontecer no mundo real quando não conseguir resolver um problema? Você sempre terá alguém para quem correr? Minha mãe, sua eterna cúmplice, acrescentou da porta. Júlia, você é muito dependente. Outras crianças não precisam de tanta ajuda. Estamos te preparando para o mundo real. Eu assenti e me retirei, a vergonha familiar queimando minhas bochechas. Naquela noite, fiquei acordada até às 3 da manhã, aprendendo álgebra sozinha com vídeos online, com o volume baixo para que eles não ouvissem. Passei na prova seguinte, não porque entendia completamente a matéria, mas porque havia memorizado padrões de problemas semelhantes. À medida que as dificuldades acadêmicas aumentavam, também aumentavam as sociais. A energia que eu deveria ter usado para construir amizades era consumida por minhas lutas acadêmicas secretas. Fiquei cada vez mais isolada, sem saber como navegar no complexo mundo social do Fundamental 18 sem orientação. Quando outras meninas formavam grupos de amizade próximos, eu pairava na periferia, com medo de que qualquer passo social em falso confirmasse a visão dos meus pais sobre minha inadequação fundamental. Aos 14 anos, descobri a escrita através de uma tarefa de português que nos pedia para manter um diário. Pela primeira vez, encontrei algo que vinha naturalmente, algo que dava sentido ao meu caótico mundo interno.
Eu despejei meus pensamentos não ditos na página, criando histórias onde jovens protagonistas encontravam mentores que os guiavam pacientemente. Minha professora de português, a senhora Benítez, escrevia comentários encorajadores em minhas anotações. O primeiro feedback positivo consistente que eu havia recebido. Animada com essa descoberta, pesquisei cursos de férias de jornalismo para estudantes do ensino médio. Imprimi informações sobre um programa de prestígio na Casper Libero e abordei meus pais durante o jantar. Eu encontrei este curso de jornalismo, comecei, deslizando os papéis pela mesa. A professora Benítez acha que eu tenho talento para escrever e isso me ajudaria a desenvolvê-lo. Meu pai mal olhou para as informações antes de bufar. Jornalismo é uma área em extinção. Além disso, se você não consegue aprender a escrever sozinha, um curso de férias não vai consertar isso. Minha mãe franziu a testa para o custo. Júlia, isso é ridículo. Se você quer escrever, apenas escreva. Por que precisa de alguém para te ensinar? Mas a professora Benítez disse que eu tenho potencial e este programa poderia me ajudar a desenvolvê-lo. Insisti. Um raro momento de coragem, rapidamente extinto. Sua professora é paga para dizer coisas legais, respondeu meu pai. Se você fosse realmente talentosa, não precisaria de programas especiais. Um mês depois, finalmente juntei coragem para compartilhar um pouco da minha escrita com eles. Eu havia escrito um conto sobre uma garota que descobre que pode entender a linguagem dos pássaros, que encontra sabedoria em suas canções que a ajuda a navegar pelos problemas humanos. Entreguei as páginas cuidadosamente digitadas aos meus pais em uma tarde de domingo, enquanto eles relaxavam na sala de estar. Meu pai leu rapidamente, parecendo entediado. É derivativo. Leia autores mais originais se quiser melhorar. Minha mãe leu com mais atenção, mas balançou a cabeça. A gramática está decente, mas a história não tem substância. É realmente assim que você está passando o seu tempo? Peguei as páginas de volta, minhas mãos tremendo levemente. É só algo que escrevi por diversão. Você deveria se concentrar mais em habilidades práticas, aconselhou meu pai. Escrita criativa é um hobby, não uma carreira. Quando entrei no ensino médio, o cenário social tornou-se ainda mais traiçoeiro. Quando um grupo de meninas me convidou para minha primeira festa no primeiro ano, pedi conselhos aos meus pais sobre o que vestir, como agir, o que esperar. Apenas seja você mesma, disse minha mãe com desdém. Se você precisa de treinamento para ir a uma festa, talvez não devesse ir. Fui usando uma roupa que imaginei ser apropriada e fiquei sem jeito nos cantos a noite toda, insegura sobre as regras sociais não escritas que todos os outros pareciam conhecer instintivamente. Na segunda-feira, na escola, descobri que fotos minhas parecendo desconfortável haviam sido compartilhadas em um grupo de WhatsApp, acompanhadas de comentários zombeteiros. Quando minha mãe me notou chorando em meu quarto naquela noite, ela suspirou da porta. Se você fosse mais esperta com as pessoas, isso não aconteceria. Você precisa endurecer, Júlia. No segundo ano, desenvolvi minha primeira amizade séria com uma garota chamada Amanda, que compartilhava meu interesse por livros e escrita. Por 6 meses, fomos inseparáveis, trocando bilhetes na aula e passando os fins de semana na biblioteca juntas. Então, de repente, Amanda parou de falar comigo. Mais tarde, descobri que ela havia dito a toda a nossa turma de português que eu era intensa demais e desesperada por atenção. Porque eu havia confidenciado a ela sobre minha vida em casa. A traição me esmagou. Quando meus pais me encontraram soluçando no meu quarto, meu pai se encostou no batente da porta, de braços cruzados. É isso que acontece quando você compartilha demais, Júlia. Nem todo mundo precisa saber da sua vida. Se você fosse mais criteriosa com as pessoas, não estaria nessa situação. Minha mãe concordou ao lado dele. Honestamente, Júlia, o drama te segue porque você o convida. Outras garotas da sua idade lidam com problemas de amizade sem desmoronar. A resposta deles me empurrou ainda mais para o isolamento. Comecei a ter sintomas de ansiedade, meu coração acelerava antes da escola, meu estômago revirava antes das provas. Algumas manhãs eu ficava fisicamente doente, mas ainda me arrastava para a escola, sabendo que ficar em casa só convidaria a mais críticas. Uma manhã, depois de vomitar antes da primeira aula, fui até a orientadora pedagógica da escola, a senhora Ribeiro. Ela fez perguntas gentis sobre minha vida em casa, e eu dei respostas cuidadosas, com medo de trair meus pais, mas desesperada por ajuda. As coisas estão bem em casa, insisti.
Só estou estressada com os vestibulares que estão chegando no ano que vem. A senhora Ribeiro pareceu não convencida, mas não insistiu. Júlia, minha porta está sempre aberta. Às vezes, falar sobre nossos problemas os torna mais fáceis de carregar. Eu nunca mais voltei ao seu escritório, com muito medo do que poderia acontecer se meus pais descobrissem que eu havia procurado ajuda. Em vez disso, me refugiei ainda mais em minha vida dupla, a Júlia capaz e independente que meus pais exigiam em público, e a garota solitária e em dificuldades que eu era em particular. No final do 2º ano, fiz uma promessa solene a mim mesma. Nunca mais pediria ajuda aos meus pais. Eu não percebi na época que esse voto, embora protetor, apenas aprofundaria meu isolamento e me impediria de aprender a diferença entre independência tóxica e interdependência saudável. Tudo o que eu sabia era que a zombaria deles doía menos se eu não lhes desse a oportunidade de proferi-la. No último ano do ensino médio, eu havia dominado a arte do sucesso acadêmico por pura determinação. Minha média me posicionou entre os 10% melhores da minha turma. Fui editora da revista literária da escola e construí uma persona pública de competência silenciosa. Mas por baixo dessa imagem cuidadosamente elaborada, eu estava exausta, funcionando à base de fumaça e medo. Quando a temporada de vestibulares começou, observei outras famílias enfrentarem o processo juntas. Pais sentavam-se com seus filhos revisando redações, visitavam campus juntos e discutiam opções financeiras como parceiros. Enquanto isso, eu sentava sozinha no meu quarto com uma planilha de prazos e requisitos de inscrição, descobrindo como navegar no processo complexo sozinha. Quando perguntei ao meu pai sobre nosso orçamento para as taxas de inscrição, ele deslizou seu cartão de crédito pela mesa de jantar. Inscreva-se onde quiser, mas certifique-se de se inscrever em universidades públicas como opções de segurança. Não vamos pagar mensalidades de faculdades particulares por um diploma que não se paga. O subtexto era claro. Minha educação era um investimento que precisava gerar retorno, não um caminho para o crescimento pessoal ou realização. Passei horas pesquisando bolsas de estudo e opções de financiamento, sabendo que qualquer que fosse a faculdade que eu frequentasse, eu seria em grande parte responsável por financiá-la sozinha. A professora Rodrigues, minha professora de literatura, notou meu esgotamento durante esse período. Depois da aula um dia, ela me pediu para ficar. Júlia, sua última redação foi brilhante, mas você parece não dormir há dias, disse ela com os olhos preocupados. Está tudo bem com o processo do vestibular? Algo em sua preocupação genuína quebrou minha fachada cuidadosamente construída. Estou fazendo tudo sozinha, admiti. É muita coisa para resolver. Para onde você está se inscrevendo? Ela perguntou. Casper Libero, ISPM, Mackenzie, USP. Listei, minha voz monótona de cansaço. Principalmente cursos de jornalismo. São excelentes faculdades. Ela assentiu. Você gostaria que eu desse uma olhada nas suas redações? Às vezes, um segundo par de olhos ajuda. Eu a encarei, desconfiada da oferta. Por que você faria isso? Porque você é uma escritora talentosa, com coisas importantes a dizer, ela respondeu simplesmente. E porque todo mundo precisa de orientação às vezes. A professora Rodrigues se tornou a primeira adulta que me ofereceu ajuda genuína sem zombaria. Nas semanas seguintes, ela revisou minhas redações, me aconselhou sobre como fortalecer minhas inscrições e até me ajudou a me preparar para as entrevistas. Pela primeira vez, experimentei o que era uma mentoria de apoio. E foi transformador. Quando as cartas de aprovação começaram a chegar na primavera, fiquei chocada ao ser admitida em todas as minhas principais escolhas, várias com bolsas parciais. A prestigiosa Casper Libero me ofereceu sua bolsa de mérito, cobrindo metade da mensalidade. Quando mostrei aos meus pais o pacote de aprovação, a resposta deles foi previsível, mas ainda assim dolorosa. Não se anime, advertiu meu pai, mal olhando para a carta. A maioria dos calouros desiste de qualquer maneira. Você provavelmente estará em casa no Natal. Minha mãe acrescentou. É muito caro, mesmo com a bolsa. Você tem certeza de que isso é prático? Jornalismo não é exatamente uma indústria em crescimento. Escolhi a Casper Libero, apesar do desincentivo deles, assinando eu mesma os formulários de aceitação, já que meu aniversário de 18 anos havia passado. Naquele verão, trabalhei em 2 empregos, como barista de manhã e vendedora em uma loja à noite.
economizando cada real para as despesas que eu sabia que meus pais não cobririam. Enquanto outros estudantes que iam para essa faculdade compravam com seus pais os itens essenciais para o dormitório, eu fazia viagem solo a lojas de desconto durante meu horário de almoço, comprando as versões mais baratas de tudo na lista recomendada. Meus pais cumpriram a contribuição financeira mínima exigida pelo escritório de auxílio financeiro. Mas deixaram claro que qualquer coisa, além da mensalidade, moradia e alimentação, era minha responsabilidade. Considere sua primeira lição em gestão fiscal, disse meu pai, enquanto preenchia o cheque diretamente para a universidade, não confiando em mim com o dinheiro. O dia da mudança para a faculdade foi avassalador. O campus fervilhava com famílias, ajudando os estudantes a se instalarem nos dormitórios, pais montando móveis, mães organizando armários, abraços chorosos e fotos orgulhosas. Meus pais me deixaram na calçada com minhas 2 malas e uma caixa de itens essenciais. Ligue para nós quando estiver instalada, disse minha mãe, sem sair do carro. E lembre-se, essa foi sua escolha. Então, faça dar certo. Minha colega de quarto, Lara, chegou 1 hora depois com seus pais e irmã mais nova, todos carregando sacolas e caixas. Eles ajudaram a arrumar o lado dela do quarto e depois se ofereceram para me ajudar com o meu. Recusei educadamente, envergonhada com meus poucos pertences e a ausência da minha família. Depois que a família dela foi embora, Lara e eu começamos a dança estranha de novas colegas de quarto. Enquanto desfazíamos as malas, as disparidades em nossa preparação se tornaram óbvias. Ela tinha roupa de cama, material de escritório e decorações de parede combinando. Eu tinha o básico comprado em liquidação. Quando ela se ofereceu para compartilhar seu frigobar, aceitei com gratidão, pois não tinha condições de comprar um. As diferenças iam além dos bens materiais. Quando Lara quis lavar roupa no nosso primeiro fim de semana, ela descobriu que eu não sabia operar as máquinas. Você nunca lavou roupa antes? Ela perguntou surpresa. Não muito, admiti, envergonhada. Minha mãe sempre dizia que eu fazia errado, então ela mesma fazia. Lara me ensinou sem julgamento, mostrando como separar as cores e usar as configurações corretas. Mais tarde naquela semana, quando tive dificuldades para abrir minha conta bancária de estudante, ela ajudou com isso também. Lentamente, percebi quantas habilidades básicas de adulto meus pais nunca me ensinaram, esperando que eu as soubesse instintivamente ou as descobrisse sozinha. O primeiro semestre foi um ajuste brutal. Eu equilibrava um trabalho de meio período na biblioteca com uma carga horária completa de aulas e a curva de aprendizado acentuada do funcionamento básico de um adulto. Enquanto outros calouros ligavam para casa pedindo conselhos sobre como lidar com professores difíceis ou navegar em conflitos com colegas de quarto, eu resolvia todos os problemas sozinha, com medo de que qualquer ligação para casa fosse recebida com zombaria em vez de apoio. As provas de meio de semestre trouxeram minha primeira grande crise. Na noite anterior à entrega do meu trabalho de ética jornalística, a tela do meu notebook ficou preta e se recusou a reiniciar. Horas de trabalho estavam presas em uma máquina que eu não conseguia acessar. Sem cópias de segurança, em desespero, liguei para casa. Pai, meu notebook quebrou e eu tenho um trabalho importante para entregar amanhã, expliquei rapidamente. Preciso de ajuda para conseguir um substituto rápido. Você poderia me ajudar a descobrir como conseguir um entregue da noite para o dia ou transferir algum dinheiro para que eu possa comprar um aqui? Sua risada veio pela linha telefônica, tão familiar quanto dolorosa. Já está fracassando, como previmos? Talvez isso te ensine uma lição sobre preparação e responsabilidade. Eu não estou fracassando, disse eu, minha voz tremendo. Só preciso de um computador para entregar meu trabalho. Bem, se vira, ele respondeu com desdém. É exatamente por isso que dissemos que a faculdade talvez não fosse para você. Primeiro obstáculo, e você está ligando para casa chorando. Desliguei, minhas mãos tremendo. Na escada do meu dormitório, caí no chão, incapaz de respirar durante o ataque de pânico que tomou meu peito. Naquele momento, eu realmente acreditei que meu pai estava certo. Eu não era capaz. Eu não estava preparada. Eu iria fracassar, como eles sempre previram. Anos de suas mensagens caíram sobre mim como uma onda, afogando minha frágil autoconfiança. Sentei-me sozinha, hiperventilando,
certa de que este era o fim da minha carreira universitária antes mesmo de ter começado de verdade. Enquanto eu estava sentada na escadaria, com as lágrimas diminuindo gradualmente, algo mudou dentro de mim. O pânico recuou, substituído por uma estranha clareza calma. Naquele momento de fundo do poço, percebi uma verdade fundamental. Meus pais nunca seriam o sistema de apoio que eu precisava. Eles nunca celebrariam meu sucesso sem ressalvas ou me ajudariam nas falhas sem julgamento. Isso não era uma fase temporária ou um mal-entendido que eventualmente se resolveria. Era quem eles eram. Eu enfrentei uma escolha: desistir e provar que eles estavam certos, ou encontrar outro caminho a seguir. Pela primeira vez, vi com perfeita clareza que continuar buscando a aprovação e o apoio deles era um caminho para a decepção garantida. Se eu quisesse ter sucesso, precisaria construir uma base diferente. Enquanto essa percepção se assentava em mim, a porta da escadaria se abriu e Lara apareceu, a preocupação gravada em seu rosto. Júlia, você está bem? Eu estava te procurando por toda parte. Limpei o rosto com a manga da blusa. Meu notebook quebrou. Todo o meu trabalho para a aula do professor Wilson está nele. Em vez de oferecer clichês ou minimizar o problema, Lara sentou-se ao meu lado. Que horrível! O que você precisa agora? A pergunta me assustou. Ninguém nunca havia perguntado o que eu precisava antes. Preciso entregar meu trabalho até amanhã ao meio-dia, disse eu. Mas não tenho como comprar um notebook novo agora. Você pode usar o meu esta noite para reescrever o que puder. Ela ofereceu imediatamente. E meu irmão trabalha na loja de tecnologia no centro. Ele talvez consiga recuperar seus dados amanhã. Eu a encarei, confusa com a oferta direta de ajuda sem zombaria. Por que você faria isso? Você tem seu próprio trabalho. Porque é isso que amigos fazem, disse ela simplesmente. Eles se ajudam. De volta ao nosso quarto, enquanto eu trabalhava no notebook de Lara, reescrevendo meu trabalho de memória, ela mencionou algo que mudaria minha perspectiva para sempre. Sabe, Júlia, o jeito que seus pais te tratam não é normal, disse ela com cuidado. Meus pais nunca ririam de mim por precisar de ajuda, especialmente em uma emergência. Eles só querem que eu seja independente, defendi automaticamente. Há uma diferença entre incentivar a independência e se recusar a apoiar seu filho, ela respondeu. Meus pais me ensinaram a fazer as coisas por mim mesma, mas eles estavam lá quando eu precisava de suporte. Isso é normal. O que seus pais fazem, não é. Suas palavras permaneceram em minha mente muito depois de eu ter terminado de reescrever meu trabalho. Na manhã seguinte, o irmão de Lara conseguiu recuperar a maioria dos meus dados, cobrando uma fração do preço normal. Quando tentei agradecê-lo profusamente, ele dispensou. Sem problemas, todos nós precisamos de ajuda às vezes. Uma semana depois, me encontrei na sala de espera do Serviço de Aconselhamento e Psicologia da faculdade, finalmente seguindo o conselho de Lara de conversar com alguém. O formulário de admissão perguntava sobre o histórico familiar, e hesitei, sem saber como descrever minha criação, sem parecer ingrata ou dramática. Finalmente escrevi. Pais enfatizaram extrema autossuficiência. A doutora Moraes, a terapeuta designada para mim, era uma mulher de fala mansa, na casa dos 50 anos, com olhos gentis que não perdiam nada. Em nossa primeira sessão, ela ouviu enquanto eu descrevia cuidadosamente a abordagem de meus pais em relação aos filhos. Eles só têm expectativas altas, expliquei. Eles queriam que eu fosse independente. Independência é certamente uma característica valiosa, ela reconheceu. Mas estou curiosa sobre algo, Júlia. Na sua família, o que acontecia quando você precisava de ajuda com alguma coisa? Descrevi várias situações em que pedi ajuda e fui recebida com zombaria ou indiferença. A cada exemplo, a doutora Moraes assentia pensativamente. O que você está descrevendo soa como um padrão de negligência emocional, possivelmente abuso emocional, disse ela gentilmente. Os pais têm a responsabilidade não apenas de garantir que seus filhos possam funcionar de forma independente, mas também de fornecer apoio emocional e orientação. Eu me encolhi com o termo abuso. Isso parece extremo. Eles nunca me bateram nem nada. O abuso emocional pode ser mais difícil de identificar do que o abuso físico, mas não é menos prejudicial, explicou a doutora Moraes. Zombar consistentemente de uma criança por necessidades normais,
Retirar o apoio como punição e estabelecer padrões impossíveis são formas de abuso emocional. Saí daquela primeira sessão profundamente perturbada. Será que o meu normal, toda a minha compreensão das relações entre pais e filhos, estava fundamentalmente errado? Nas semanas seguintes, a doutora Moraes me ajudou a identificar padrões que eu nunca havia questionado. Discutimos a diferença entre independência saudável, que inclui saber quando e como procurar ajuda, e autossuficiência tóxica, que impede a conexão e o crescimento. Em um sábado chuvoso, sentei-me em um café perto do campus com um caderno em branco. A doutora Moraes havia sugerido que eu criasse um inventário de apoio, identificando pessoas e recursos nos quais eu poderia confiar. No topo da página, escrevi rede de apoio e depois encarei as linhas vazias abaixo. Após vários minutos, escrevi Lara e doutora Moraes. Hesitei, depois adicionei professora Rodrigues, embora ela estivesse a centenas de quilômetros de distância. 3 nomes em uma página que deveria ter começado com mãe e pai. Abaixo dos nomes, comecei a listar áreas específicas onde precisava de apoio: orientação acadêmica, planejamento financeiro, aconselhamento de carreira, apoio emocional, habilidades práticas da vida. Ao lado de cada área, listei recursos disponíveis na faculdade ou na comunidade em geral: coordenadores acadêmicos, conselheiros financeiros, serviços de carreira, grupos de estudantes. Na página seguinte, elaborei meu primeiro plano de vida independente. Esbocei metas para o restante do primeiro ano, para as férias e além. Pesquisei estágios remunerados que desenvolveriam minha experiência em jornalismo e, ao mesmo tempo, me dariam uma renda. Encontrei workshops no campus sobre habilidades como orçamento, gerenciamento de tempo e resolução de conflitos. Investiguei bolsas de estudo que poderiam reduzir minha dependência financeira de meus pais. Com as mãos trêmulas, adicionei mais um item ao meu plano: contato mínimo com os pais durante o ano letivo. Pareceu ao mesmo tempo assustador e libertador escrever aquelas palavras. Naquela semana, entrei para a equipe do jornal da faculdade como repórter caloura. A redação se tornou meu santuário, um lugar onde fazer perguntas não era apenas permitido, mas necessário. A editora-chefe, Manuela Williams, se interessou pelo meu trabalho e começou a me fornecer o tipo de mentoria que eu sempre desejei. Ela editava meus artigos com críticas construtivas, me ensinava técnicas de entrevista e me incluía nas reuniões de pauta, apesar do meu status de caloura. Você tem um talento natural para encontrar o ângulo humano nas histórias, ela me disse depois que meu primeiro artigo de destaque foi publicado. Continue desenvolvendo isso e você irá longe nesta área. Quando as férias de fim de ano se aproximaram, enfrentei uma decisão: voltar para casa para 3 semanas de críticas sutis e isolamento ou encontrar uma alternativa. Lara, vendo minha ansiedade, ofereceu uma solução. Vem para casa comigo, disse ela. Minha família tem muito espaço e eles já disseram que tudo bem. Minha mãe, na verdade, sugeriu. Dizer aos meus pais que eu não iria para casa foi uma das ligações mais difíceis que já fiz. O silêncio magoado da minha mãe e o frio. Faça o que quiser, do meu pai ficaram comigo por dias. Mas a alternativa, passar as festas com a família de Lara em Campos do Jordão, me mostrou o que eu estava perdendo a vida inteira. A casa dos Ahmed era calorosa, caótica e amorosa. Desentendimentos aconteciam abertamente, mas se resolviam com desculpas e compromissos. Perguntas eram bem-vindas, não ridicularizadas. Quando me ofereci para ajudar na preparação do jantar e admiti que não sabia cozinhar muitas coisas, a mãe de Lara passou uma tarde me ensinando receitas de família, rindo dos erros e elogiando os pequenos sucessos. Todo mundo tem que aprender alguma hora, disse ela quando pedi desculpas pela minha falta de jeito com a faca. Ninguém nasce sabendo picar cebola. Ao retornar ao campus depois das férias, me senti simultaneamente mais leve e mais centrada. Pela primeira vez, eu havia experimentado como uma dinâmica familiar saudável poderia ser. Eu tinha visto uma alternativa à perfeição fria da minha casa de infância. Mais importante, eu havia começado a entender que minhas dificuldades não eram falhas de caráter, mas experiências humanas normais que mereciam compaixão em vez de desprezo. Reduzi o contato com meus pais para breves ligações informativas a cada 2 semanas. Cada chamada me deixava ansiosa e duvidando de mim mesma.
mas a cada vez eu me recuperava mais rapidamente. Foquei em construir conexões com professores, colegas de classe e mentores que respeitavam minhas contribuições sem exigir perfeição. No final do primeiro ano, eu não apenas havia passado em todas as minhas matérias, mas me destacado nos cursos de jornalismo. Havia garantido uma posição como redatora no jornal para o ano seguinte. Havia aprendido a lavar minha própria roupa, administrar um orçamento simples e cozinhar refeições básicas. Mais importante, eu havia começado a acreditar que talvez meus pais estivessem errados sobre mim o tempo todo. Talvez eu não fosse fundamentalmente falha ou incapaz. Talvez eu pudesse me construir sem que eles me derrubassem. 2 anos depois, como aluna do 3º ano na Casper Libero, eu mal reconhecia a caloura apavorada que um dia fui. Através de terapia consistente, trabalho duro e a construção gradual de relacionamentos saudáveis, eu me transformei em alguém de quem eu podia me orgulhar. Meu histórico acadêmico mostrava um padrão consistente de semestres com notas excelentes. Meu papel no jornal da faculdade havia se expandido de redatora para editora de reportagens especiais. Meu portfólio continha peças que haviam ganhado prêmios regionais de jornalismo universitário. Durante o 2º ano, eu havia desenvolvido uma editoria especializada cobrindo recursos de saúde mental no campus. Inspirada por minhas próprias experiências, minha série investigativa sobre as inadequações dos serviços de aconselhamento da universidade havia provocado uma revisão administrativa e um aumento no financiamento. Mais importante, havia dado voz a outros estudantes que lutavam silenciosamente, como eu um dia lutei. A confiança social que me escapou durante a infância começou a se desenvolver naturalmente à medida que formei amizades genuínas, baseadas em interesses e apoio mútuos, em vez de proximidade ou conveniência. Aprendi que a amizade não era uma performance de perfeição, mas uma troca genuína de forças e vulnerabilidades. Quando eu tinha dificuldades com um trabalho ou um problema pessoal, praticava pedir a perspectiva de amigos de confiança. Cada pedido bem-sucedido ajudava a reescrever minha narrativa interna sobre precisar de ajuda. A professora Wallace, uma ex-repórter investigativa da Folha de São Paulo, que ensinava jornalismo avançado, tornou-se uma mentora particularmente importante. Depois de ler minha série sobre saúde mental, ela me convidou para seu horário de atendimento para discutir meus objetivos de carreira. Você tem uma habilidade rara de lidar com tópicos sensíveis com compaixão e integridade jornalística, ela me disse. Onde você se vê depois da formatura? Admiti que, embora amasse o jornalismo de jornal tradicional, estava cada vez mais interessada em plataformas de mídia digital que permitiam contar histórias multimídia e ter um alcance maior. Você já pensou em se candidatar ao estágio da Lente Mídia Digital em São Paulo no próximo verão? Ela perguntou. É altamente competitivo, mas seu portfólio é forte, e acho que você se encaixaria bem na abordagem deles. Quando hesitei, citando o custo de vida em São Paulo, a professora Wallace mencionou que o estágio era remunerado e incluía auxílio moradia. Antes que eu pudesse formular outra objeção, ela sorriu com conhecimento de causa. Júlia, eu ensino há 15 anos e aprendi a reconhecer talentos excepcionais. Você o tem? A única questão é se você vai se permitir buscar oportunidades à altura de suas habilidades. Suas palavras atingiram diretamente o cerne da crença que meus pais haviam instilado, que eu não era capaz, que mirar alto inevitavelmente levaria ao fracasso e à zombaria. Naquele momento tomei a decisão de provar que essa crença estava errada de uma vez por todas. Gostaria de me candidatar, disse eu com firmeza. Você estaria disposta a escrever uma recomendação? A professora Wallace não apenas escreveu a recomendação, mas me ajudou a selecionar peças do portfólio que mostravam meu melhor trabalho. Quando o prazo de inscrição se aproximou, ela revisou meus materiais uma última vez. Lembre-se, ela aconselhou, fale sobre seu trabalho com confiança, não arrogância, mas a confiança conquistada de alguém que se dedicou e produziu jornalismo de qualidade. Você pertence a essa competição. A entrevista para o estágio na Lente Mídia ocorreu por videoconferência em fevereiro. Preparei-me meticulosamente, pesquisando os projetos recentes da empresa e praticando respostas para possíveis perguntas.
Quando a entrevista começou, forcei-me a manter contato visual com a câmera e a falar claramente sobre meu trabalho, lutando contra o instinto de minimizar minhas realizações. Sua série investigativa sobre os serviços de saúde mental no campus é impressionante, comentou o entrevistador. O que despertou seu interesse nesse tópico? Respirei fundo e dei uma resposta honesta. Acredito que o jornalismo, em sua melhor forma, dá voz àqueles que não estão sendo ouvidos. O estigma da saúde mental silencia muitos estudantes e recursos inadequados agravam o problema. Eu queria gerar mudanças através de reportagens completas e compassivas. 2 semanas depois, recebi o e-mail que mal me permitia esperar. Eu havia sido selecionada para o estágio. A posição começaria em junho e continuaria por 10 semanas, fornecendo uma bolsa-auxílio e moradia compartilhada em um apartamento da empresa. Era a oportunidade profissional de uma vida e a validação de que meu trabalho tinha mérito além da bolha do campus. Naquela noite, fiz algo que raramente fazia mais. Liguei para meus pais com uma notícia pela qual eu estava animada. Uma pequena parte persistente de mim ainda esperava por sua aprovação, ainda acreditava que eles poderiam eventualmente reconhecer meu crescimento e conquistas. Consegui o estágio na Lente Mídia Digital em São Paulo para as férias. Disse a minha mãe, incapaz de esconder o orgulho em minha voz. É muito competitivo. Apenas 6 estudantes de todo o país são selecionados. São Paulo é muito cara. Ela respondeu após uma pausa. Você tem certeza de que isso é prático? É remunerado e com moradia incluída, expliquei, e é um dos estágios mais prestigiados em jornalismo digital. Bem, espero que dê certo, disse ela, seu tom sugerindo que esperava o contrário. Seu pai mandou lembrar que estágios raramente levam a empregos de verdade, então não crie muitas esperanças. Encerrei a ligação pouco depois, desapontada, mas não mais devastada pela resposta deles. A opinião deles, percebi, não tinha mais o poder de determinar meu valor. Era apenas uma perspectiva e, cada vez mais, não era a que mais importava para mim. O verão em São Paulo transformou minha trajetória profissional. O Grupo Lente Mídia operava na vanguarda do jornalismo digital, combinando reportagem tradicional com narrativas multimídia inovadoras. Minha supervisora, Alicia Ramires, reconheceu rapidamente minha ética de trabalho e me designou para projetos cada vez mais significativos. Você tem uma rara combinação de habilidade técnica e inteligência emocional, ela me disse durante minha avaliação de meio de estágio. Sua matéria sobre as respostas da comunidade às disparidades na saúde mostrou uma nuance notável para alguém em seu estágio de carreira. Sob a orientação de Alicia, desenvolvi expertise em visualização de dados, produção de podcasts e narrativas digitais de longo formato. Absorvi tudo o que o ambiente oferecia, ficando até tarde para ajudar em projetos fora de minhas tarefas designadas, voluntariando-me para tarefas desafiadoras que outros evitavam. 2 semanas antes do término do estágio, Alicia me convidou para um café fora do escritório. Ficamos impressionados com o seu trabalho neste verão, disse ela. Queria te informar informalmente que gostaríamos de te oferecer uma posição após a formatura, supondo que seu último ano corra como esperado. Quase derramei meu café de choque. Uma posição de verdade, não outro estágio? Ela sorriu. Um cargo de produtora digital júnior em nossa equipe de investigação. A oferta formal virá mais tarde, mas eu queria que você pudesse planejar seu último ano de acordo. Voltei para Casper Libero para meu último ano com uma oferta de emprego em mãos e um caminho claro após a graduação. Pela primeira vez, senti-me segura em meu futuro profissional, confiante de que a base que eu havia construído sustentaria a próxima fase da minha vida. Meu último ano trouxe novas oportunidades de crescimento e liderança. Como editora-chefe do Jornal do Campus, mentorei jornalistas mais jovens, especialmente aqueles que, como eu, não tinham sistemas de apoio tradicionais. Reconheci em sua incerteza e supercompensação os padrões pelos quais eu havia passado, e me tornei a guia que eu tanto precisei. Fazer perguntas não significa que você não é inteligente o suficiente. Disse a um repórter calouro que se desculpou por precisar de esclarecimentos sobre uma pauta. Significa que você é inteligente o suficiente para saber o que ainda não sabe. Na terapia, continuei trabalhando nas emoções complexas em torno dos meus pais. A doutora Moraes me ajudou a entender que o comportamento deles provavelmente derivava de suas próprias inseguranças e capacidade emocional limitada, não de qualquer falha inerente em mim.
Você pode reconhecer o dano que eles causaram e, ao mesmo tempo, reconhecer que eles estavam operando a partir de seus próprios lugares feridos, ela explicou. Isso não desculpa o comportamento deles, mas pode ajudá-la a liberar parte da raiva que está te sobrecarregando. Gradualmente, desenvolvi limites mais saudáveis e maior liberdade emocional. Não media mais meu valor pelos padrões impossíveis de meus pais. Aprendi a celebrar minhas conquistas sem precisar de validação externa e a ver os contratempos como oportunidades de aprendizado, em vez de confirmações de inadequação. Meu trabalho de conclusão de curso, uma análise multimídia sobre estudantes de primeira geração navegando em instituições de elite sem apoio familiar, ganhou o prêmio anual de jornalismo da faculdade. Mais importante, me conectou com outros estudantes que haviam percorrido caminhos semelhantes, criando uma comunidade de experiências compartilhadas e apoio mútuo. À medida que a formatura se aproximava, recebi a confirmação da minha oferta de emprego da Lente Mídia, um salário inicial que me permitiria a independência financeira, benefícios abrangentes e a oportunidade de trabalhar com alguns dos nomes mais respeitados do jornalismo digital. Assinei o contrato sem consultar meus pais, um pequeno ato de autonomia que representava anos de trabalho interno. Na noite anterior à formatura, reuni-me com amigos que se tornaram minha família escolhida. Lara, que começaria a faculdade de medicina no segundo semestre. Manuela, minha predecessora no jornal, que havia retornado para minha formatura. A professora Wallace e vários outros mentores que me guiaram ao longo dos anos. Enquanto celebrávamos nossas conquistas e compartilhávamos memórias, percebi que havia construído algo precioso e sustentador. Uma rede de pessoas que me valorizavam não pela perfeição, mas por ser exatamente quem eu era, com complexidades e tudo. A Júlia, brindou Lara, levantando sua taça, que me ensinou que resiliência não é apenas sobre suportar, mas sobre construir algo bonito a partir do que você suportou. Eu pisquei para conter as lágrimas, dominada pela jornada desde aquele ataque de pânico na escadaria até este momento de genuína conexão e realização. Eu não apenas sobrevivi, eu floresci. O dia da formatura amanheceu claro e ensolarado. O campus da faculdade, transformado por cadeiras brancas e faixas tremulantes. Ao vestir minha beca e capelo, senti uma mistura complexa de orgulho, realização e apreensão. Meus pais haviam chegado na noite anterior, hospedando-se em um hotel perto do campus. Nosso jantar juntos foi cordial, mas tenso, marcado por suas sutis desqualificações de minhas conquistas e comentários passivo-agressivos sobre o custo da minha educação. A cerimônia da Faculdade de Jornalismo reconheceu os melhores formandos com honras especiais. Quando meu nome foi chamado como recebedora do Prêmio de Excelência em Jornalismo Digital, caminhei pelo palco de cabeça erguida, aceitando o certificado e a medalha do reitor. Da minha posição no palco, pude ver meus pais na plateia, meu pai olhando o relógio, minha mãe aplaudindo educadamente, mas parecendo desconfortável com o reconhecimento público do meu sucesso. Após a cerimônia, navegamos pela multidão de famílias em festa em direção às áreas designadas para fotos. Outros pais abraçavam seus formandos, com vozes altas de orgulho e afeto. Meu pai ficou rigidamente ao meu lado para as fotografias obrigatórias, enquanto minha mãe arrumava meu cabelo, mais preocupada com as aparências do que com a conexão. Bem, você conseguiu, disse meu pai, seu tom sugerindo uma leve surpresa em vez de orgulho. Agora vem o verdadeiro teste no mundo do trabalho. O mercado de trabalho está muito competitivo hoje em dia, acrescentou minha mãe. Mesmo com sua conexão do estágio, você provavelmente deveria ter planos B. Sorri forçadamente, tendo antecipado a incapacidade deles de oferecer parabéns incondicionais. Na verdade, já aceitei uma posição no Grupo Lente Mídia em São Paulo. Começo em 3 semanas. Cargo de entrada, imagino, perguntou meu pai. Esses raramente pagam o suficiente para viver confortavelmente em São Paulo. É um cargo de produtora júnior na equipe de investigação deles. Corrigi. O salário é competitivo, com benefícios. Minha mãe pareceu surpresa. Bem, que sorte! Embora São Paulo ainda seja terrivelmente cara, você provavelmente vai precisar de colegas de apartamento. Optei por não mencionar que meu salário inicial era maior do que eu esperava, ou que eu já estava pesquisando apartamentos estúdio dentro do meu orçamento. Algumas informações ainda eram mais seguras guardadas para mim. 2 anos passaram rapidamente no mundo acelerado da mídia digital.
Aos 24 anos, eu me estabeleci como um talento em ascensão na lente, contribuindo para projetos investigativos premiados e desenvolvendo expertise em storytelling baseado em dados. Minha vida pessoal também se estabilizou, com um círculo pequeno, mas sólido, de amigos e uma confiança crescente em situações sociais. A promoção para a editora sênior veio depois que a investigação da nossa equipe sobre preços de produtos farmacêuticos ganhou um Prêmio Nacional de Jornalismo. Minha nova função incluía gerenciar uma equipe de redatores e produtores, aumentando significativamente minhas responsabilidades e remuneração. O aumento salarial correspondente me permitiu finalmente quitar meus empréstimos estudantis e começar a economizar para a entrada de um apartamento. 6 meses após minha promoção, encontrei um apartamento de um quarto, pequeno, mas charmoso, em um bairro diversificado e vibrante. O prédio era um sobrado reformado com detalhes originais e comodidades modernas. O processo de compra foi intimidador, mas com a orientação de um corretor de imóveis paciente e um consultor financeiro, naveguei pelas complexidades do mercado imobiliário de São Paulo e me tornei proprietária pela primeira vez. Enquanto pintava as paredes, instalava prateleiras e gradualmente mobiliava o espaço com peças cuidadosamente escolhidas, senti uma profunda sensação de realização. Isso era mais do que um apartamento. Era a prova tangível da minha independência e sucesso. Um espaço que era inteiramente meu, criado através dos meus próprios esforços. Quando o apartamento finalmente foi arrumado a meu contento, um pensamento que eu vinha evitando surgiu claramente. Eu queria que meus pais o vissem, não porque eu precisasse da aprovação deles, mas porque eu queria que eles testemunhassem a realidade do que eu havia construído sem o apoio deles. Depois de discutir as emoções complexas envolvidas com minha terapeuta, decidi convidá-los para uma visita. A ligação foi previsivelmente estranha. Gostaria de convidá-los para me visitar em São Paulo, disse eu, cortando a conversa fiada habitual. Comprei um apartamento e me estabeleci no meu novo cargo no trabalho. Pensei que vocês gostariam de ver ambos. Após uma pausa surpresa, minha mãe respondeu. Seria bom, Júlia. Estávamos nos perguntando como é sua vida aí. Combinamos que eles visitariam no mês seguinte, agendando um fim de semana em que eu pudesse tirar um tempo para mostrar a eles meu bairro e meu escritório. Nas semanas que antecederam a visita, preparei-me mentalmente com minha terapeuta, estabelecendo limites e gerenciando expectativas. Lembre-se, você os está convidando para testemunhar sua vida, não para julgá-la ou aprová-la. Lembrou-me a doutora Levine, minha terapeuta de São Paulo. As opiniões deles refletem suas limitações, não o seu valor. No dia da chegada deles, limpei meu apartamento já impecável e preparei uma cesta de boas-vindas simples com especialidades locais. Quando eles bateram à minha porta, respirei fundo e centralizei-me antes de abrir. Meus pais estavam no corredor, parecendo um pouco deslocados. Meu pai em seu traje casual de negócios, minha mãe em um conjunto cuidadosamente coordenado, mais adequado a um subúrbio de classe alta do que a um bairro paulistano. Eles haviam envelhecido desde a formatura. Mais cabelos grisalhos, mais linhas ao redor dos olhos. Bem-vindos a São Paulo, disse eu, afastando-me para deixá-los entrar. O bairro parece interessante, comentou minha mãe, seu tom deixando claro que interessante não era inteiramente positivo. Passamos por algumas lojas incomuns a caminho do hotel. É bem diversificado, expliquei. É o que eu amo nele. Meu pai examinou o apartamento com um olhar crítico. Bem pequeno para o que imagino que você pagou. O mercado imobiliário em São Paulo é um roubo. Na verdade, fiz um bom negócio, respondi calmamente. O mercado estava favorável quando comprei, e minha prestação é menor do que a maioria dos aluguéis na área. Enquanto eu os mostrava, eles continuaram fazendo críticas sutis disfarçadas de observações. A cozinha era compacta em vez de eficiente. As louças do banheiro eram incomuns em vez de charmosas. O barulho da rua era constante, em vez de energético. Servi café e doces da minha padaria local favorita, mantendo as gentilezas enquanto contava mentalmente as horas até que essa parte da visita terminasse. O verdadeiro teste viria no dia seguinte, quando eu os levasse ao meu escritório. Na manhã de sexta-feira, encontrei meus pais no hotel deles e os acompanhei até a sede da Lente Mídia, em um prédio industrial reformado na Vila Leopoldina.
Ao entrarmos no lobby elegante com seus displays digitais exibindo projetos recentes, senti uma onda de orgulho do meu lar profissional. Júlia, chamou Marcos, nosso recepcionista. Sua reunião das 11h30 foi adiada para as 13 horas, mas a Alicia quer que você passe lá quando tiver um momento. Ela tem o rascunho do projeto de Belo Horizonte. Obrigada, Marcos. Sorri. Estes são meus pais, Tomás e Diana Lacerda. Eles estão visitando. Bem-vindos à Lente, Marcos sorriu. A filha de vocês é nossa estrela em ascensão. A equipe toda brigou para ver quem ficava com ela quando ela entrou. Meu pai assentiu rigidamente, enquanto minha mãe oferecia um sorriso fino. Eu os conduzi pelo espaço de trabalho de conceito aberto, onde redatores, produtores e designers colaboravam em projetos multimídia. Colegas acenavam ou cumprimentavam enquanto passávamos, vários, parando para conversar brevemente ou elogiar um trabalho recente. Esta é a minha sala, disse eu, mostrando a eles um espaço com paredes de vidro, com vista para a área de trabalho e a cidade além. Minha mesa exibia 2 prêmios de jornalismo, e as paredes apresentavam capas emolduradas de nossas peças investigativas mais significativas, incluindo várias com meu nome. É bem aberto, observou minha mãe. Você não acha que distrai? Gosto de estar conectada na energia da equipe, expliquei. Quando preciso de tempo para foco silencioso, reservo uma das salas de meditação. Alicia bateu na minha porta aberta com um tablet na mão. Desculpe interromper seu tempo em família, Júlia, mas eu queria me apresentar. Ela se adiantou para apertar as mãos de meus pais. Alicia Ramírez, produtora executiva. Tive o prazer de trabalhar com sua filha desde que ela estagiou conosco. A Júlia mencionou que foi promovida, disse meu pai, seu tom sugerindo ceticismo. Alicia sorriu calorosamente. Mais de uma vez. A Júlia é um dos membros mais valiosos da nossa equipe. Sua série investigativa sobre acessibilidade na saúde ganhou um prêmio nacional no ano passado e ela está mentorando vários de nossos produtores mais novos. Temos grandes planos para o futuro dela aqui. Observei os rostos de meus pais enquanto Alicia falava, notando a luta deles para conciliar o elogio dela com a crença de longa data em minha inadequação. Eles pareciam quase confusos, como se estivessem ouvindo sobre uma estranha em vez de sua filha. Depois de visitar o escritório, levei meus pais para jantar em um restaurante sofisticado que eu agora podia pagar confortavelmente. Enquanto nos sentávamos em uma mesa com vista para as luzes da cidade, senti uma estranha calma e certeza. Este momento, esta conversa, era inevitável desde o dia em que decidi construir uma vida sem a aprovação deles. Depois que pedimos, pouso no copo d'água e olhei diretamente para eles. Quero falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual convidei vocês aqui. Meu pai franziu a testa levemente. Presumi que você queria exibir suas conquistas. Não exatamente, disse eu. Eu queria que vocês vissem a realidade do que eu construí, porque contradiz tudo o que vocês me disseram sobre mim mesma enquanto eu crescia. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente. Não tenho certeza do que você quer dizer, Júlia. Acho que vocês sabem, continuei calmamente. Desde minhas primeiras lembranças, vocês dois responderam a qualquer pedido de ajuda ou orientação com zombaria e desprezo. Quando eu tive dificuldades com a tabuada, vocês riram e disseram que eu nunca sobreviveria no mundo real. Quando pedi ajuda com as inscrições para a faculdade, vocês previram que eu desistiria até o Natal. Quando meu notebook quebrou antes de um trabalho crucial e eu liguei para casa desesperada por ajuda, você disse que isso provava que eu não tinha perfil para a faculdade. O rosto do meu pai endureceu. Estávamos te ensinando a ser independente. Claramente, funcionou. Não, disse eu com firmeza. O que vocês me ensinaram foi que eu era fundamentalmente falha por ter necessidades humanas normais. O que vocês fizeram não foi ensinar independência. Foi negligência emocional, na melhor das hipóteses, abuso emocional, na pior. Isso é ridículo, protestou minha mãe, olhando ao redor como se estivesse preocupada que alguém pudesse ouvir. Nós fornecemos tudo o que você precisava. Exceto apoio emocional, exceto orientação, exceto a gentileza básica que a maioria dos pais oferece a seus filhos. Respondi, mantendo a voz firme. Eu construí esta vida sem uma única mão de vocês. Todas as vezes que vocês disseram que eu não conseguiria, eu provei que conseguia. Não por causa da sua abordagem, mas apesar dela. Meu pai tentou recuperar o controle da conversa.
Você está sendo dramática. Nosso estilo de parentalidade claramente funcionou. Olhe para o que você conquistou. Eu conquistei isso porque outras pessoas me mostraram como é o apoio saudável, corrigiu. Minha colega de quarto que me ensinou habilidades básicas da vida que vocês nunca se deram ao trabalho de me mostrar. Meus professores que me orientaram profissionalmente sem zombaria. Minha terapeuta que me ajudou a entender que o tratamento de vocês não era normal ou justificado. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. O rosto do meu pai corando de raiva. O da minha mãe empalidecendo com algo que poderia ter sido vergonha. Nenhum dos dois conseguia me encarar. Sempre quisemos o que era melhor para você, disse minha mãe fracamente. Vocês queriam o que era mais fácil para vocês, respondi. Apoiar um filho emocionalmente é um trabalho árduo. Requer paciência e empatia. Era mais fácil zombar de mim por precisar de ajuda do que realmente fornecê-la. Meu pai tentou uma última defesa. Nós te criamos para ser autossuficiente e olhe para você agora, bem-sucedida, independente. Nossos métodos claramente funcionaram. Não, disse eu com certeza tranquila. Eu sou bem-sucedida e independente apesar dos seus métodos, não por causa deles. E aprendi algo que vocês nunca me ensinaram. A verdadeira independência não é sobre nunca precisar de ajuda. É sobre saber quando procurar apoio e ter a coragem de pedi-lo. O restante da refeição passou em um silêncio tenso. Meus pais pareciam em choque, incapazes de manter sua fachada usual de superioridade. Enquanto esperávamos a conta, meu pai olhava para as luzes da cidade, seu perfil rígido de raiva não dita. Minha mãe dobrava e redobrava o guardanapo, os olhos baixos. Quando nos separamos do lado de fora do restaurante, não houve abraços calorosos ou promessas de manter contato. Meu pai apertou minha mão formalmente, como se estivesse concluindo uma reunião de negócios. Minha mãe tentou um abraço que pareceu oco e performático. Boa viagem amanhã, disse eu educadamente. Tenho um compromisso de trabalho de manhã, então este é o nosso adeus por enquanto. Enquanto eles se viravam para chamar um táxi, notei algo que nunca havia visto antes. A leve curvatura nos ombros do meu pai, a incerteza no passo da minha mãe. Eles pareciam menores, de alguma forma diminuídos pela verdade que eu finalmente havia dito em voz alta. Seus rostos haviam ficado pálidos, incapazes de manter a ficção que haviam construído em torno de sua parentalidade. Caminhando de volta para meu apartamento sozinha, não senti o triunfo que poderia ter imaginado, mas uma profunda sensação de libertação. Eu finalmente havia falado minha verdade, não com raiva ou vingança, mas como um fato simples e inegável. Eu não precisava mais que eles reconhecessem suas falhas ou se desculpassem pela dor que haviam causado. Eu havia parado de esperar pelos pais que eu merecia e aceitado a realidade dos pais que eu tinha. Nessa aceitação veio uma liberdade que eu nunca havia conhecido antes, um afrouxamento final das correntes que carreguei por tempo demais. Eu havia construído uma vida que eles não podiam diminuir ou reivindicar crédito. Eu me tornei alguém que eles não podiam mais fazer se sentir pequena. A garotinha que chorou silenciosamente por causa da tabuada havia se tornado uma mulher que podia falar sua verdade sem tremer. As semanas seguintes, a visita de meus pais trouxeram um desfecho emocional inesperado. Depois de anos de terapia e crescimento pessoal, eu esperava me sentir libertada após nosso confronto. Em vez disso, experimentei um vazio complexo, um luto pelo relacionamento que nunca tivemos e que agora, provavelmente, nunca teríamos. A doutora Levine me ajudou a entender que isso era uma parte normal do processo. Você está de luto pelos pais que merecia, mas nunca teve, ela explicou. Essa é uma perda profunda, mesmo que você já tenha feito o trabalho de aceitá-la intelectualmente. Gradualmente, o vazio deu lugar a uma sensação mais profunda de paz. Eu havia falado minha verdade sem raiva ou vingança, simplesmente declarando a realidade da minha experiência. Se meus pais algum dia reconheceriam plenamente essa realidade, estava além do meu controle e, cada vez mais, além da minha preocupação. Nosso contato tornou-se limitado, mas menos tenso. Eu ligava em feriados e aniversários, mantendo as conversas breves e focadas em eventos atuais, em vez de assuntos pessoais. Eles faziam o mesmo, mantendo a fachada de relações familiares normais, sem abordar a fratura fundamental por baixo. Não era cura, exatamente, mas era uma trégua com a qual eu podia viver. Enquanto minha vida profissional continuava a florescer,
encontrei uma realização inesperada em mentorar colegas mais jovens, especialmente aqueles de origens familiares desafiadoras. Reconhecendo minhas próprias lutas passadas, em sua autocrítica e perfeccionismo, criei um programa de apoio informal para novos jornalistas que se juntavam à nossa equipe. O sucesso nesta área não é apenas sobre talento ou habilidades técnicas, disse a um grupo de estagiários durante uma sessão de orientação. É sobre construir resiliência e saber quando procurar orientação. Ninguém faz este trabalho inteiramente sozinho, nem deveria. Aos 27 anos, fui promovida a editora-chefe, supervisionando uma equipe de 15 jornalistas e produtores. O cargo me desafiou a desenvolver novas habilidades de liderança, equilibrando altos padrões com a abordagem de apoio que eu gostaria de ter recebido em meus anos de formação. Os projetos da minha equipe consistentemente ganhavam reconhecimento da indústria, incluindo um prestigioso prêmio por uma série que investigava as desigualdades nos sistemas de saúde urbanos. Fora do trabalho, continuei construindo uma vida pessoal rica. Desenvolvi amizades próximas com pessoas que compartilhavam meus valores e interesses, criando a família escolhida, que comecei a montar na faculdade. Explorei novos hobbies, descobrindo uma paixão por jardinagem urbana que transformou a pequena varanda do meu apartamento em um oásis verde. Comecei a namorar o Miguel, um arquiteto gentil e atencioso que abordava os relacionamentos com a comunicação saudável que eu trabalhei tanto para aprender. 3 anos após nosso jantar de confronto, meu pai ligou em uma noite de terça-feira aleatória. Surpresa pelo contato inesperado, atendi com cautela. Júlia, ele começou, sua voz invulgarmente hesitante. Vi que sua série sobre saúde foi indicada ao prêmio Vladimir Herzog. Isso é impressionante. O elogio desajeitado, livre de ressalvas ou desdém, me pegou de surpresa. Obrigada, respondi simplesmente. Sua mãe e eu assistimos ao trecho de apresentação online. Ele continuou. A maneira como você apresentou os dados, mantendo o elemento humano central, foi um trabalho excelente. Fiquei em silêncio atordoado, despreparada para o que parecia ser um elogio genuíno de um homem que nunca o havia oferecido antes. Enfim, ele concluiu sem jeito, só queríamos que você soubesse que vimos e estamos orgulhosos. A palavra pairou no ar entre nós, desconhecida e frágil. Escolhi aceitá-la pelo valor de face, sem questionar sua sinceridade nem superinvestir em seu significado. Agradeço por isso, disse eu. Foi um esforço de equipe, mas também estou orgulhosa de como ficou. A conversa terminou pouco depois, mas algo havia mudado, quase imperceptivelmente. Não era reconciliação ou perdão, mas talvez o primeiro reconhecimento de que eu existia como uma pessoa separada e bem-sucedida, cujas realizações não podiam mais ser diminuídas ou descartadas. No ano seguinte, desenvolvi uma série de reportagens examinando o abuso emocional dentro das famílias, focando em sobreviventes que construíram vidas significativas, apesar dos sistemas de apoio limitados. O projeto combinou análise de dados com narrativas pessoais poderosas, dando voz a experiências frequentemente minimizadas ou mal compreendidas. O abuso emocional não deixa cicatrizes visíveis, escrevi na introdução, mas seu impacto no desenvolvimento, autoestima e relacionamentos futuros pode ser profundo e duradouro. A recuperação começa com a nomeação da experiência e a compreensão de seus efeitos. Continua com a construção de novos padrões de autocompaixão e relacionamentos saudáveis, e floresce na criação de uma vida definida pelos próprios valores, em vez das limitações impostas por outros. A série ressoou profundamente com os leitores, gerando milhares de comentários e e-mails de pessoas que reconheceram suas próprias experiências nas histórias. Recebi convites para palestrar em conferências e universidades sobre a abordagem jornalística e o próprio tema. Minha experiência pessoal, transformada em expertise profissional, tornou-se uma plataforma para ajudar outros a nomear e curar feridas semelhantes. À medida que meu perfil público crescia, permaneci seletiva sobre quais partes da minha história pessoal compartilhar. Em um painel de discussão, em uma conferência de jornalismo, um estudante perguntou o que me atraiu para cobrir o abuso emocional de forma tão eficaz. Acredito que nossas reportagens mais poderosas muitas vezes vêm das perguntas que nós mesmos precisávamos que fossem respondidas. Respondi com cuidado.
Às vezes, nossas feridas, quando devidamente processadas e compreendidas, tornam-se janelas através das quais podemos ver a dor dos outros com mais clareza. Com o tempo e o contínuo trabalho pessoal, passei a entender o comportamento de meus pais não como um reflexo do meu valor, mas como uma manifestação de suas próprias limitações. Sua abordagem à parentalidade provavelmente derivava de como eles mesmos foram criados, perpetuando padrões que eles não tinham a consciência ou a capacidade de quebrar. Esse entendimento não desculpava suas ações, mas me ajudava a contextualizá-las dentro de uma história familiar maior. A lição mais profunda que aprendi em minha jornada foi que a verdadeira independência não é alcançada através do isolamento ou da autossuficiência perfeita. A verdadeira independência vem de saber quando procurar apoio, ter o discernimento para identificar fontes confiáveis de orientação e manter limites saudáveis, que permitam tanto a conexão quanto a autonomia. Eu não carregava mais o peso de tentar ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente. Parei de internalizar as mensagens de meus pais sobre minhas capacidades e valor. Mais importante, eu havia quebrado o ciclo, garantindo que quaisquer filhos em meu futuro experimentassem o apoio e o encorajamento consistentes que me faltaram. Em cada relação de mentoria, cada amizade, cada conexão romântica, fiz uma escolha consciente de ser a pessoa que eu precisei quando era mais jovem. Alguém que oferecia orientação sem zombaria, que celebrava sucessos sem ressalvas, que entendia que mostrar vulnerabilidade exige mais coragem do que escondê-la. Minha história não é sobre cura perfeita ou reconciliação dramática. É sobre o trabalho silencioso e consistente de construir uma vida significativa em meus próprios termos, tijolo por tijolo paciente. É sobre aprender que a família pode ser escolhida, assim como nascida. Que o valor não é conquistado através da realização, mas é inerente à existência. Que as pessoas que zombam de suas lutas podem nunca entender sua jornada, mas quando você se constrói com suas próprias mãos, ninguém pode tirar o que você criou. E às vezes, a resposta mais poderosa para aqueles que disseram que você não conseguiria não é o ressentimento ou a vingança, mas viver bem e estender aos outros a compaixão que você gostaria de ter recebido. Alguém em sua vida já subestimou o que você poderia alcançar por conta própria? Como você provou que eles estavam errados? E o que você aprendeu sobre si mesmo no processo? Compartilhe sua história nos comentários abaixo e se inscreva se isso ressoou com você. Lembre-se de que sua jornada importa e merece ser honrada, quer os outros reconheçam seu valor ou não. Obrigada por ouvir e, até a próxima vez, continue construindo sua vida em seus próprios termos, um tijolo de cada vez.